Mas há uma segunda lição neste texto, eu quero correr com este raciocínio que estamos fazendo hoje. Primeiro, os amigos de Jesus estão sujeitos a passar por sofrimentos. Dá uma olhadinha aí para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela se ela é amiga de Jesus. Ela disse que é amiga de Jesus. Me diga uma coisa: se você é amiga de Jesus, você não passa por sofrimento, né? Pergunta para ela se está tudo bem, se não está faltando nada em casa, se não tem ninguém doente na família, se não tem nenhuma conta atrasada para pagar, meu irmão. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: mas você não é amigo de Jesus? Oh, se você é amigo de Jesus, que Jesus é esse que te deixa enfrentar situações difíceis? Aí você olha para ele de novo e diga: mas é por pouco tempo, porque este meu amigo não me abandona, não me deixa sozinho, não me larga só no meio do caminho. Este Jesus, quando entra com providência, é para valer. E a providência de Deus pode ser ainda esta noite na sua vida e na sua família. Só os que creem nisto, soltem a sua voz e deem glória a Deus. Mas escute, há uma segunda lição neste texto. Aí os discípulos de Jesus aceitam o argumento de Jesus, quando Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta e Maria, diz aqui, e o seu irmão Lázaro. Jesus fica lá mais 2 dias, e depois que passam os 2 dias, aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: vamos outra vez para a Judéia. E aí os discípulos de Jesus olham para ele e diz: mestre, o senhor acha que isso é uma boa ideia? Ainda há poucos dias queriam te apedrejar lá, Senhor, e o senhor vai voltar para lá? Escute aqui, na verdade eles não estavam tão preocupados com Jesus, eles estavam preocupados com eles mesmos, dizendo: se Jesus vai, nós vamos com ele, é perigoso a gente tomar algumas pedradas também, é melhor a gente ficar por aqui. É aquela velha e vã filosofia: é melhor viver do que ter uma causa pela qual viver. Não importa qual é a causa, o importante é que eu estou vivo. Se há uma causa é outro problema, é outra questão. Mas Jesus, não é melhor a gente ficar por aqui não? Jesus disse: não, nós vamos para lá. E sabe por quê? Porque há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Jesus faz aqui uma alegoria, na verdade. Ele estava falando acerca dele. Ele era a luz. Se vocês andarem de dia, vocês terão luz, e quem está na luz não tropeça. Jesus já havia se revelado aos discípulos como sendo a luz do mundo. Se vocês andam comigo, vocês não estarão em trevas. E aí Jesus completa a sua frase dizendo: e sabe de uma coisa mais? Eu preciso ir até lá, porque Lázaro, meu amigo, está dormindo, e eu vou despertá-lo do sono. Aí o discípulo toma a palavra de Jesus: mais um motivo para a gente não precisar voltar para lá, Jesus. Quando Lázaro estava doente, o senhor não foi. Agora que ele está dormindo, se está dormindo está bem, e quem está doente não dorme. Só quem está com a saúde perfeita é que deita e dorme tranquilamente. Se ele está dormindo, é porque está bem de saúde. Não há necessidade da gente ir lá. Se dorme, disseram eles, está salvo. Jesus olhou para os discípulos e diz: meu amigo Lázaro morreu, e eu vou lá para ressuscitá-lo dos mortos. Agora escute, sabe qual é a terceira lição que eu encontro, a segunda lição que eu encontro aqui nessas palavras de Jesus? Essa segunda lição diz respeito à importância que existe em se ter uma experiência
experiência prática com Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem Jesus na teoria, mas o interesse de Deus é que você não conheça apenas Jesus teoricamente falando, mas há um interesse da parte de Deus que você o conheça na prática. Jesus queria mostrar para os seus discípulos que ele estava levando-os a uma experiência importante, mas eles não entenderam e confrontaram o próprio Jesus. O confrontaram por 2 vezes. Primeiro, quando tentaram persuadi-lo a que não voltasse para lá, porque ele podia ser apedrejado. E segundo, quando entenderam que se Lázaro estava dormindo, tudo estava bem com ele. Jesus mostra para os seus discípulos que ele estava levando-os a ter uma experiência pessoal e prática com Deus. Escute aqui um pouquinho, eu vou parar um pouco aqui. Existem muitas pessoas que estão aqui neste culto, e muitas que me assistem agora pela televisão, que conhecem Jesus apenas de ouvir falar, mas Jesus quer que você tenha uma experiência pessoal com ele. Existem pessoas que estão vivendo de experiências alheias. Ela até se alegra quando alguém vem e conta um testemunho de um milagre que recebeu de Deus, mas ela mesma ainda não vivenciou um sequer milagre na sua vida. Jesus quer mudar esta condição esta noite. Ele quer que você tenha uma experiência pessoal com Deus. Vocês se lembram de Jó? Jó foi o homem de quem Deus deu testemunho. Jó sabia, ouvia acerca de Deus, e tanto ouviu a ponto de ser fiel a Deus. E a gente pega Jó, irmão Rubens, e usa Jó como o maior exemplo de integridade que a Bíblia tem, o maior exemplo de fidelidade que a Bíblia mostra. Eu não quero fazer nenhuma apologia a isto, mas deixe lembrar vocês que quando Jó começou a enfrentar o seu problema, Jó teve alguns momentos de se posicionar de maneira questionável diante de Deus. De que maneira? Primeiro, Jó chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Jó chegou a dizer: maldito seja o dia em que disseram, nasceu um homem. Jó tentou argumentar com Deus a razão dele estar vivendo aquela situação, e ele chega a dizer: olha, Senhor, se eu não fosse os olhos do cego, se eu não fosse o auxílio da viúva, se eu não fosse o ajudador do desamparado, tudo isso podia estar acontecendo comigo. Mas o Senhor sabe da minha integridade, do meu posicionamento. Jó chega a questionar o fato dos ímpios gozarem de prosperidade e ficarem sem castigo. Ele chega a ser repreendido por causa desse comportamento. Ó, pastor, o senhor vai querer manchar a biografia de Jó? Em hipótese alguma. Eu quero que você acompanhe comigo Jó, lá no finalzinho do seu livro, no capítulo 42. O capítulo 42 diz que então respondeu Jó ao Senhor, verso 1: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isto falei do que não entendia. Ele reconhece que falou e versou sobre aquilo do qual ele não tinha conhecimento. E ele diz assim: ó, eu falei daquilo que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Verso 5: com o ouvir dos meus ouvidos
ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Sabe o que Jó estava dizendo? Eu falei acerca daquilo que eu não devia falar, porque eu não tinha conhecimento. Eram coisas extraordinárias demais, que a minha mente não conseguia alcançar. Mas agora eu estou compreendendo, porque eu sabia acerca de ti apenas do que eu tinha ouvido. Mas agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te contemplam, agora os